fórum do IT Channel, este mês dedicado à continuidade de negócios exportados pelo IT. E continuidade de negócios, portanto, manter tudo em uptime ou recuperar rapidamente, no caso de um incidente, é uma obrigação que o IT tem de garantir ao negócio que não vai parar. Nós vivemos um período, penso eu, que na percepção de riscos é mais elevado do que foi em décadas passadas, seja por razões climáticas extremas, seja por razões de ciberataques, ou até seja mesmo por razões geopolíticas. O risco hoje, penso eu, que é mais percebido por parte das administrações também, por parte do IT, que tem que garantir esta resposta e esta continuidade. Quero agradecer aos leitores, em primeiro lugar, por terem aderido em grande número a este live event, e também ao nosso ilustre painel de convidados que vão aqui aportar valor neste nosso pequeno debate. Eu sou Jorge Bento, sou diretor do jornal IT Channel, e comigo está a Marta Ferreira, que é jornalista do IT Channel, ao qual eu passo a palavra de imediato. Marta? Bom dia Jorge, bom dia a todos que nos acompanham, muito obrigada. Antes de passarmos propriamente às questões ditas aqui do nosso live event de hoje sobre Business Continuity, como já apresentou o Jorge, vou pedir apenas uma pequena apresentação aqui aos palestrantes que hoje nos acompanham nesta mesa redonda, e seguindo pela ordem alfabética das empresas, neste caso vou começar por pedir uma pequena apresentação à ArcServe, representada pelo Vasco Sousa. Olá, bom dia, Marta. E Jorge e a aqui os meus colegas de painel. O meu nome é Vasco Sousa, sou aqui responsável de canal para Portugal da ArcServe. Portanto, a ArcServe é um fabricante na área das soluções de backup e a recuperação de desastre, e pronto, faço fotos que possa contribuir aqui com algum conteúdo interessante para os ouvintes. Com certeza que sim, muito obrigada, Vasco. Segue-se o Rui Antunes, em representação da Cisco. Bom dia, o meu nome é Rui Antunes, tenho a função de Cyber Security Sales Specialist na Cisco, sou responsável pelo desenvolvimento de negócio de cibersegurança em Portugal. Obrigada, Rui. Gostava agora de ouvir só umas palavras do Anselmo 3, da D-Link. Buen día, obrigado por convidar a Belén. Disculpe la audiencia, hablaré en portuñol. Bueno, yo soy el director de marketing y comunicación de D-Link para España y Portugal. Y bueno, ya sabéis que en D-Link somos un proveedor de infraestructuras de red. Toda la parte de switching, de wireless, que es necesario obviamente para la conectividad, tanto a nivel local como saliendo a internet, a cloud, a edge. Y bueno, repasaremos con todos los invitados nuestras propuestas para a Business Continuity. Graças, Anselmo. Hoje temos aqui um painel muito internacional. Pedia agora uma pequena apresentação ao Hernani Szymanski, espero que tenha dito bem, da Furukawa. Bom dia, obrigado, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais, né? Então, o meu nome é Hernani Szymanski, eu sou atualmente gerente de soluções da Furukawa, e também atuo como PLM do nosso portfólio de planta externa. Agradeço já desde agora o convite e a participação de todos que nos acompanham. Obrigado. Obrigada, Hernani. Segue-se a IP Telecom com o Filipe Frasquilho. Muito bom dia a todos. O meu nome é Filipe Frasquilho, sou responsável pela área de desenvolvimento de negócio de Cloud e Data Center na IP Telecom. Não vou apresentar a IP Telecom porque acho que é conhecido de todos os presentes e espero contribuir com algumas ideias para este debate. Obrigado. Obrigada, Filipe. E por último, mas não menos importante, a Schneider Electric, aqui com a presença do Magno Garzilo. Espero que também tenha dito bem o nome. Sim, está bem. Olá, bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas aqui de painel. Bom dia às pessoas que vão nos acompanhar. Agradecer aqui o convite por estar participando desse painel de discussão. Como a Marta comentou, eu sou o Magno Garzilo Joaquim. Alguns em Portugal me chamam por Joaquim. Eu sou Account Manager para parceiros IT e alianças em Portugal e Espanha. Então,
faço aqui um trabalho entre os dois países, principalmente focado nas alianças pela Schneider. APC Schneider. Obrigada, Magno. E sem perdermos mais tempo, passo a palavra ao Jorge Bento para começarmos com o nosso live event. Obrigado, Marta. Pois eu começaria por dar algum contexto ao tema do nosso fórum. Trata-se de continuidade de negócios, obviamente. Trata-se das empresas terem não só um plano, para já terem o awareness, terem o conhecimento de que precisam de ter um plano de continuidade no IT e depois implementá-lo, não é? Com a ajuda dos parceiros. E eu queria perguntar, eu iria interessar em primeiro lugar esta pergunta ao Rui Antunes da Cisco. Eu queria perguntar se, tirando as empresas, obviamente, por razões de compliance, conhecem bem o que é um plano de continuidade de negócios, se as empresas em Portugal, as denominadas empresas em Portugal, mesmo empresas com alguma dimensão, têm a consciência da necessidade de garantir a continuidade dos negócios em IT. Rui? Bom dia. Sim, eu penso que existe uma compreensão do que é um plano de continuidade de negócios e dos seus objetivos, mas é algo que é abordado de uma forma tipicamente pouco estruturada. À exceção das organizações altamente regulamentadas, como falou, como acontece, por exemplo, no setor financeiro e no setor energético, a maior parte das organizações não tem efetivamente um plano de continuidade de negócios bem definido ou pelo menos completo. Há, sem dúvida, uma preocupação na adoção de soluções tecnológicas que deem garantias de resiliência, como é o caso das infraestruturas de rede e de segurança, mas essa preocupação é pontual, sem estar no contexto de um plano estruturado e transversal. E eu penso que isso resulta de dois problemas estruturais. Primeiro, a falta de orçamento. Um plano de continuidade de negócios exige um investimento significativo, quer em termos de tecnologia, quer em termos de processos e recursos humanos, e muitas organizações têm dificuldade em ter orçamento para algo que sai da esfera do que são as operações do dia-a-dia. É-lhes difícil justificar orçamento para algo que não é uma preocupação imediata, para algo que poderá nunca vir a acontecer. Porque, no limite, uma organização pode ter a sorte de nunca se deparar com um evento suficientemente grave para pôr em causa a continuidade do negócio. E um segundo problema é a falta de recursos, de pessoas. As equipas estão muitas vezes subdimensionadas, ou seja, estão com dificuldades em assegurar as atividades do dia-a-dia. E não sobra tempo para elaborar esse plano de continuidade de negócio e de o manter atualizado. Claro que as organizações podem sempre contratar serviços especializados para a elaboração desse plano de continuidade de negócio, mas aí voltamos ao primeiro problema, que é o da dificuldade em obter orçamento. Muito obrigado, Rui. Vasco Sousa, da ArcServe, eu dirigi a mesma pergunta. As empresas portuguesas têm, em primeiro lugar, consciência de que precisam de o fazer e qual é o estado de maturidade, digamos assim, que você encontra nas empresas portuguesas, Vasco? Assim, falando então nas organizações que não são críticas, não é? Conforme estava formulada aqui a questão, o que é que compreendem e por omissão aquilo que também não compreendem. O que é que compreendem? Compreendem-se a importância dos dados, compreendem que esses dados têm que estar seguros, compreendem que os dados podem ser comprometidos e que têm que ter uma estratégia para recuperar os dados, não é? E, portanto, tem que ter os dados redundantes, que não basta terem uma ideia de 6 em 6 meses levar um disco externo para casa e fazer uma cópia, não é? Portanto, percebem que tem que ter ali algumas rotinas que são regulares, ter backups locais, e hoje em dia eu já diria que terem os backups também numa segunda localização. Acho que quem ligou a televisão ontem percebeu que nós falamos de informática, pensamos sempre num ciberataque, até acaba por ser sempre um bocadinho mais sexy, não é? Muito mais engraçado falar em ciberataques, engraçado, entre aspas, claro, falar em ciberataques, mas quer dizer, quando falamos num processo de disaster recovery, podemos estar a falar de uma inundação, podemos estar a falar de incêndios e, portanto, fisicamente os equipamentos também se podem avariar. Portanto, termos os backups fora da localização, seja numa cloud, seja num segundo escritório, também é importante. Pronto. Isto é aquilo que me parece que as PMEs compreendem. O que é que ainda não compreendem, de uma forma um bocadinho genérica? Que o tempo que vão estar inativos
também é um prejuízo, e é um prejuízo grave, porque não vão poder dedicar esse tempo ao negócio. Ou seja, se não estiverem preparados para fazer uma recuperação de desastre, não vai ser um dia que vão estar inativos. Vamos estar a falar, se calhar, na escala de semanas de perda de produtividade. E, portanto, é obrigatório terem um objetivo para o tempo de recuperação e não deixar assim um bocadinho ao acaso, ou um bocadinho naquela maneira um bocadinho portuguesa, que é o vamos recuperar o mais rapidamente possível, não é? Portanto, termos isto dimensionado e, por exemplo, se o negócio fatura 2 milhões ao ano, quanto é que é aceitável em termos de horas o negócio estar, digamos assim, em baixo. E, portanto, perceber se temos equipamentos, ferramentas e estratégias para cumprir aquele objetivo teórico. Portanto, acho que isto seria assim o fundamental. Obrigado, Jorge. Bastava-se referir inovações. Eu recordo que este verão, nas vagas de calor, numa das vagas de calor, a presidência do Conselho dos Ministros, depois tem uma série de serviços que estão associados, não é? O data center desligou por um tema de climatização, porque não aguentou aqueles dias todos seguidos portanto, obviamente que as coisas hoje, até por razões climatológicas e de eventos extremos, são mais desafiantes. Filipe Frasquilho da IP Telecom, eu dirigi-lhe a mesma questão sobre o nosso mercado. Bom, eu diria que o nosso mercado está dividido, mesmo nas PMEs, aquelas que têm já a noção que é necessário ter um plano de continuidade de negócio, percebem a necessidade de fazer uma gestão de risco relativamente ao seu negócio, fundamental, e depois definir, um bocadinho de acordo com o que o Vasco disse, o RPO e o RTO para conseguirem recuperar no tempo que é aceitável de acordo com essa gestão de risco. No entanto, e vamos meter um bocadinho o dedo na ferida, ainda há muitas PMEs em Portugal, com dimensão pequena, muitas delas, mas algumas nem tão pequenas quanto isso, que, por exemplo, acham que eu coloquei alguns sistemas em cloud, já tenho o meu plano de continuidade de negócios ou o meu DR feito. Isto, infelizmente, acontece. E, portanto, eu estou convencido que, com a necessidade de compliance e principalmente com a necessidade da cadeia de abastecimento, cadeia de valor, que vai se repercutir das entidades grandes para as entidades pequenas, que isto venha a mudar. Nós temos feito algum caminho com parceiros para tentar ajudar essas empresas, mas ainda acontece muito isto. Portanto, temos duas realidades completamente distintas no país. Ok, muito obrigado, Filipe. Eu dirigi a questão agora ao Magno Garzil da Schneider Electric, com um pequeno twist, digamos assim. O Magno tem responsabilidades ibéricas, portanto ele conhece a realidade de ambos os países. Eu perguntava-lhe que se pudesse fazer uma comparação entre o estado de preparação das empresas aqui em Portugal e também em Espanha. Nós gostamos muito de fazer um benchmarking em relação aos nossos vizinhos espanhóis. Há diferenças? O que é que você visualiza aí na sua atividade? Bem, eu diria que estão muito semelhantes. Eu diria que os trabalhos a nível ibérico estão muito parecidos. Eu gostaria aqui de complementar um pouco o que o Rui comentou, respondeu ali no primeiro momento. Eu acredito que as empresas portuguesas têm consciência, sabem da necessidade de trabalhar em cima do business continuity, mas não há um plano de negócio estruturado para isso. Ainda não há um plano de negócio. Mas o lado bom é que as empresas estão a fazer isso, eu digo Portugal e Espanha, as empresas estão a fazer isso indiretamente, né? E eu posso dizer, por exemplo, como indiretamente, as empresas, e agora falando um pouco mais de infraestrutura física, que é aquilo que nós trabalhamos, né, a Schneider. Os clientes nos pedem redundância e resiliência, né? Os clientes estão muito preocupados, principalmente na parte de software, com cyberataques. Isso não está ligado diretamente a um projeto ou um plano de desenvolvimento de business continuity, mas impacta diretamente nesse entorno, né? Então, os clientes hoje nos pedem redundância, porque por uma questão de ter o sistema sempre ativo, que acaba refletindo na continuidade do negócio. Então, de novo, eu acho que realmente não há um plano como há para a sustentabilidade,
que eu acho que está muito mais claro hoje dentro das empresas um plano de sustentabilidade do que para a business continuity, mais indiretamente está a ser feito algo, e isso em ambos os países. Por isso que eu diria que estão muito semelhantes. Uhum. Muito obrigado, Magno, pela sua contribuição. Eu vou passar a palavra à minha colega Marta. Marta, para o próximo tópico. Obrigada, Jorge. Há pouco falávamos já aqui, que o Vasco falava já aqui da questão do backup, e era precisamente a próxima questão, começava por direcioná-la ao Vasco Sousa, da ArcServe, sobre o armazenamento e o backup, que são efetivamente um ponto importante quando falamos aqui de business continuity, é também um ponto importante para garantir aqui a continuidade do negócio, uma vez que é neste local que vão ficar armazenados os dados, a informação da organização, aquele asset tão importante que hoje em dia ouvimos falar cada vez mais os dados, a importância dos dados e de os ter. Quais são as novidades, Vasco, neste setor, no que diz respeito aqui à business continuity, à continuidade do negócio? Marta, então, é assim, antes de falar sobre as novidades, o que é que eu gostava aqui de esclarecer, porque lá está, são conceitos que muitas vezes fundem-se um bocadinho, mas é importante distinguir, que é, uma coisa é business continuity, em que o negócio não para, não é? Daí a tal continuidade, e há o tema da recuperação de desastre, em que não conseguimos prevenir essa continuidade de negócio e vamos ter que recuperar. Portanto, são dois conceitos que às vezes é importante distinguir, porque se calhar mais até ao nível do cliente final, eles pensam que é a mesma coisa, mas não é bem. Portanto, um deles lá está, é ter as tais redundâncias para eu continuar sempre a trabalhar, mas a recuperação de desastre é de facto, falhou, tudo falhou e agora tenho que recuperar. Pronto, agora, voltando então aqui um bocadinho à estaca zero, à questão, portanto, do armazenamento. Não será propriamente uma novidade, uma vez que, pelo menos naquilo que me diz respeito, e portanto já participando aqui neste fórum algumas vezes, eu costumo falar já bastantes vezes aqui da questão do armazenamento imutável, não é? Hoje em dia fala-se cada vez mais nisso, felizmente, que é basicamente equipamentos e soluções que nos garantem que depois escritos, os dados não podem ser nem alterados nem apagados. Isto, portanto, pensando numa situação de um ciberataque, portanto, o benefício é assegurarmos que, mesmo numa situação de ataque, eu vou conseguir recuperar os meus backups, porque eles não foram nem encriptados, nem apagados, que são normalmente as duas estratégias que são utilizadas. Portanto, isto é possível fazer com appliances dentro do data center, é possível fazer o uso de soluções na cloud, com Object Lock, e é também possível fazer com as antigas tapes, que se falássemos nos anos 80, era o alfa e o ômega dos backups, e curiosamente o mundo dá muitas voltas e hoje em dia também são utilizadas, lá está, para podermos fazer esse tipo de recuperação. Isto a nível de armazenamento. A nível dos backups, há uma novidade, ou pelo menos eu sinto um awareness, um mercado mais desperto para uma novidade que não é novidade, que era aquilo que o Filipe Frasquilho ainda agora estava a dizer, que era os dados na cloud não quer dizer que os backups estejam a ser feitos, não é? E não sei se as pessoas começaram a ler os End User License Agreements e a lerem com atenção aqueles pontinhos todos em que nós normalmente fazíamos scroll e dizíamos sim senhor no fim. Mas, por exemplo, Office 365 ou Microsoft 365 está taxativo no License Agreement a dizer a responsabilidade de proteger e salvaguardar os dados, de lhes fazer backup, é do detentor dos dados. E, portanto, começamos a questionar. Então, e se eu tiver que recuperar uma mailbox de um utilizador que saiu da empresa e apagou os dados? E se eu, por acaso, reescrever por cima de um documento e quiser uma versão mais antiga? E se eu estive a trabalhar num projeto para um concurso, nós perdemos esse concurso, mas afinal, ao fim de 2 meses, as coisas não estavam a correr bem, toda a documentação e afinal o cliente decidiu voltar a avançar connosco,
e entretanto nós a documentação tínhamos todas num grupo de Teams e apagámos aquilo, como é que eu vou conseguir recuperar esses dados? Portanto, são 3 exemplos de necessidade de recuperar dados que estavam na cloud, mas que o histórico não é assegurado pelo provider. Portanto, quem fala do 365 fala de outras soluções, mas, portanto, os dados em plataformas SaaS continua a ser nossa responsabilidade. Temos de ter isso catalogado e perceber se faz sentido fazer backup desses dados também. Obrigada, acho que era precisamente também a opinião do Filipe Frasquilho que eu queria aqui nesta questão. Bom, relativamente à questão do backup, para a parte da continuidade do negócio, eu diria que o backup é o primeiro passo que as empresas, eu diria que é o mínimo que as empresas deverão ter para ter pelo menos a sua proteção de dados e conseguirem, pelo menos não perder os dados, conseguir a partir daí fazer alguma recuperação. Agora, temos aqui, o backup é muito mais do que isso. O backup permite a recuperação de coisas que são apagadas, como foi referido pelo Vasco. Nós, por exemplo, na IP Telecom, todos os nossos clientes que estão na nossa cloud, nós não vendemos serviços sem ter backup incluído. Porquê? Porque prezamos muito os dados dos clientes. E já tivemos situações em que clientes disseram que, mas eu quero o preço um bocadinho mais baixo, tiram lá o backup. Não, não tiramos. Se fôssemos, se calhar, uma Microsoft, com o poder de uma Microsoft ou de uma AWS, faríamos, como eles fazem, mas nós não temos e preferimos prezar muito os dados dos clientes. E eu acho que isto é bastante importante, porque aquela frase que já ouvimos muitas vezes e que volto a repetir, eu coloquei as coisas na cloud e tenho os meus backups e o meu DR garantido, não é verdade, como nós sabemos. E, portanto, é muito importante ter esta componente como primeiro passo e a funcionar e depois fazer uma coisa, que normalmente a grande maioria das entidades não o faz. Nós tentamos e fazemos demonstração disso aos clientes, que é os restores. Eu faço backups para conseguir repor os dados. Eu não faço backups porque é fancy fazer backups e vou ocupar mais espaço. Eu tenho que conseguir repor os dados. Portanto, eu devo testar essa reposição dos dados. E devo testá-la, eu diria, na componente dos backups, no mínimo uma vez por mês. Não é muito difícil. Os providers podem fazer isso. Nós fazemos quando os clientes assim o pretendem e tipicamente fazemos, como somos certificados 27001, fazemos até a medição e o acompanhamento dessas métricas. Mas é muito importante fazer esses testes. Esses testes são genéricos e, portanto, eu diria que terão de ser feitos na sua totalidade ou especificamente para alguns dados, mas quem não os fizer nunca pode ter a certeza que está a fazer as coisas de forma correta e que realmente tem os seus dados assegurados no outro local e que os pode recuperar. Só testando é que a gente consegue identificar se temos problemas e, se tivermos problemas, melhorar. E é esse ciclo que tem que ser feito. Obrigada, Filipe. Entretanto, o Vasco, aqui ouvindo o Filipe, quer acrescentar aqui mais alguma ideia? Quero. Em primeiro lugar, quero saudar, porque lá está, quer dizer, é um princípio da preservação dos dados, isso é uma coisa que não deve ser negociável, não é? Portanto, isso acho que é muito bem. E outra coisa que eu também queria dizer, que o Filipe não disse, mas acho que vai concordar comigo, de certeza, que é este tema de termos os dados, pronto, sincronizarmos os backups para uma cloud e guardarmos lá os dados. Também temos, às vezes, especialmente a nível do cliente final, não tanto a nível do parceiro, como é a maior parte da nossa audiência. Ainda ontem estava a falar com um parceiro, uma solução muito simples, queria fazer uma sincronização de backups para uma cloud. Ok. E depois, a decisão é tomada pelo financeiro, em que o financeiro, o que é que é? Mas há aqui uma solução na cloud que é aqui uns cêntimos mais barato por giga. Eu desafio alguém que, se nós formos todos os dias à net procurar preço por giga mais barato, eu acho que todos os dias conseguimos encontrar pelo menos uma oferta que é um bocadinho mais barata. Portanto, isso é uma... Portanto, agora, quando falamos este foco dos backups não serem o objetivo final, mas sim a recuperação, se nós pensarmos assim, ok, se eu vou fazer backups incrementais, e se eu só preciso de recuperar daqui a 3 meses, vamos ser simpáticos, recuperar dados daqui a 3 meses, eu vou ter backups incrementais, vou ter uma cadeia, pelo menos, se fizer uma vez por dia, 90 backups incrementais. Tenho o preço por giga mais baixo, sim senhor, agora vou ter que depois fazer download de 90 ficheiros individuais e depois consolidá-los, etc. E o tempo que isto nos vai levar a perder em termos de produtividade. Foi 2 temas que eu me esqueci de dizer, mas que me lembrei quando o Filipe estava a falar. Pronto.
Obrigado. Obrigada, Vasco. Passo agora a palavra ao Jorge para prosseguirmos. Obrigado, Marta. Vamos agora falar do Edge Computing. O Edge pode ter aqui um papel importante na continuidade de negócios, no sentido de se o core for afetado, a periferia pode não ser e continuar a funcionar, mas também levanta possivelmente um desafio que é, há mais pontos para manter uptime, a computação está distribuída, logo o problema também está em mais locais. Sobretudo porque o Edge, não só por causa do 5G, por causa do IoT e por causa de outros problemas, de outras necessidades de baixa latência, está-se a desenvolver cada vez mais e cada vez mais vemos as soluções Edge a serem implementadas no nosso mercado. Eu dirijo esta questão, em primeiro lugar, ao Hernani, da Furukawa. Hernani? Certo. Sobre a garantia da continuidade dos serviços, né? Então, se você olhar o aspecto da rede como um todo, toda a infraestrutura, né? E aí, pegando carona um pouquinho no que o Vasco estava dizendo, né? Com relação a performance, velocidade, né? Efetividade das redes. Você comentou, né, Jorge, sobre o 5G. A gente tem um processo de consolidação do 5G no mundo, mas em 8, 10 anos nós já vamos estar presenciando o início do 6G, que vai muito além daquilo que a gente tem hoje como conhecimento do próprio 5G. Nós vamos estar falando de taxas de transmissão, de frequências na ordem do terahertz. Vamos estar falando na ordem de transmissão de terabits por segundo. Então, isso é outro nível, é outro patamar, e não é mais só telefonia móvel, não é mais só o FTTX, né? A fibra até as residências, que teve esse boom nos últimos anos. Isso vai para um nível de segurança cidadã, de monitoramento, de controle semafórico, das cidades inteligentes, de um grande sensor monitorando e tratando dados de todos nós no mundo, né? Se você olhar os dados de Portugal, né? Portugal tem 91% de cobertura de fibra ótica no país e 71% de fibra chegando até cada cliente. Isso é uma rede, é uma quantidade de dados enorme circulando e que precisa cada vez mais de baixa latência, alta confiabilidade. Isso depende muito dos centros de dados distribuídos até a borda, né? Mais perto, para poderem processar em alta velocidade com grande confiabilidade. Então, sim, o Edge ele é uma parte da solução para garantir confiabilidade e continuidade do negócio, atrelado a toda a infraestrutura completa, a segurança de rede, a sustentabilidade, não podemos esquecer desse ponto, né? O ESG, esse termo que está sendo cada vez mais difundido e conhecido e necessário para a sobrevivência dos negócios e do mundo como um todo. Muito obrigado, Hernani, pela sua participação. Eu dirigi a mesma questão ao Magno, da Schneider Electric. Magno? Obrigado, Jorge. Obrigado, Hernani, pelos dados de Portugal. Muito interessantes esses dados. E até aproveito aqui para pontuar dois principais pontos que o Edge pode ajudar, né? Além do processamento local e da latência reduzida que o Hernani acabou de comentar, que nós vamos necessitar cada vez mais, a tal da cloud híbrida, né? Da infraestrutura híbrida, nós trabalhamos com clouds e processamento local. Diria que o outro ponto muito importante que o Edge nos pode beneficiar é na resiliência e na redundância. Nós temos dados processados locais e também dados processados a nível de cloud, né? Então, esses são dois pontos onde o Edge Computing nos pode ajudar. E agora, gostaria também de pontuar aqui algumas chaves que nós precisamos ter, alguns pontos em consideração que devemos ter para continuidades, ou seja, o que nós devemos adotar de boas práticas para que isso aconteça, né? Então, o primeiro ponto seria a monitorização remota. Como nós vamos ter uma infraestrutura distribuída, a parte de monitorização remota é muito importante. Backup e recuperação dos dados, o Vasco estava a comentar sobre isso. Também é outro ponto que nós temos que ter muito em consideração. Segurança cibernética, que nós já comentamos antes.
E, por último, uma capacidade de planeamento, né? Avaliar cuidadosamente aonde nós vamos colocar esses dados para serem processados, né? Então, ao mesmo ponto que o Edge nos traz benefícios, nós temos que ter aqui alguns critérios a ser avaliado antes da implementação, que seriam esses 4 que eu comentei. Muito obrigado, Mário. Eu passava agora a palavra ao Anselmo, da D-Link, sobre o mesmo tema, a importância do Edge no contexto da continuidade de negócios. Anselmo? Realmente hemos hablado mucho de Edge, de cloud, de los backups. Realmente todo ello está soportado en una infraestructura de red. Cualquier empleado debe de conectarse al almacenamiento, a los datos a través de una capa de switching, una capa de wireless. Muchas veces las empresas cuando tienen problemas en la infraestructura de red, pero porque falla un switch, porque falla un punto de acceso, les supone una interrupción de negocio y por lo tanto empiezan a perder negocio, obviamente. Lo ha dicho Vasco, creo que estamos de acuerdo totalmente en que un business continuity es indispensable, porque la gestión de la actividad es el negocio. Y para ello nosotros en D-Link apostamos siempre primero por tener redundada toda la infraestructura de switching y de wireless, explicaré más adelante cómo, pero sobre todo dejar que las empresas de IT, las proveedoras, los partners instaladores del canal puedan acceder en remoto a la red del cliente, porque muchas veces reseteando un switch, reseteando un punto de acceso, entrando a la configuración de la red es posible recuperar de alguna pérdida de la red el sistema, ¿no? Por lo cual nosotros con Nucleus Connect, con Nucleus Cloud, son administraciones de red en remoto, todo basado en cloud, y ya no es necesario que vaya físicamente un técnico a la empresa a arreglar nada. Es decir, eso supondría una interrupción. Ahora ya es posible cuando se llama desde el cliente, desde la empresa, oye, me falla un punto de acceso en una sala de reunión, me falla un switch en tal sala, que tengo a 3 empleados sin conexión. Bueno, nos conectamos en remoto, vemos qué puertos fallan, los tenemos redundados, que sería la idea que estuvieran redundados, para que automáticamente entrara el switch de backup y no se perdiera la conexión, que es evidentemente clave en cualquier servicio de cloud, de backup o del dato o almacenamiento que tenéis. Y por supuesto la salida a Internet. La salida a Internet también debería estar redundada, no solo con fibra, creo que habéis comentado la extensión que tiene en Portugal, en España también hay mucha extensión de fibra, pero a veces falla la fibra. A veces falla la fibra óptica o la conexión de banda ancha fija. Hay que tener un enlace, un failover 5G, 4G, para que en esos entornos tan críticos que no puede fallar el acceso a Internet, si falla la banda ancha fija entre 5G, 4G, con routers profesionales que hacen failover, y en cuanto a ADSL fibra falla, entre la red 5G, 4G, incluso con doble tarjeta SIM, por si una operadora fallara, entra a la otra inmediatamente, ¿no? Todo obviamente en pos de un business continuo. Muito interessante. Muito obrigado, Anselmo. Eu agora passava a palavra para a Marta para um tema crítico em tudo isto, que é a cibersegurança. Marta? É verdade. A cibersegurança que está aqui já inerente a muitas questões dentro da área do IT. Sabemos que um ataque bem-sucedido tem o poder de parar por completo as organizações. No caso da NIS2, que foi, aliás, um tema abordado na nossa conferência da IT Security da Conference da outra nossa publicação, o NIS2 vem alargar exponencialmente o número de empresas que passam a estar abrangidas por procedimentos exigentes ao nível da ciberresiliência e da recuperação, como já aqui falámos, mas muitas dessas empresas são também pequenas e médias empresas, as conhecidas como PMEs. Começava por perguntar ao Rui Antunes, da Cisco, qual é o grau de preparação médio atualmente para recuperar com relativa rapidez num caso de um ciberataque? Ainda existem lacunas neste tipo de recuperação? Sim, eu penso que já existe bastante trabalho feito ao nível da prevenção. Muitas organizações já investiram significativamente em soluções de segurança em vários domínios: firewalls, endpoint protection, proteção DNS, multifactor authentication, etc. Mas ainda há muito trabalho para fazer. Desde logo para as organizações que adotaram cloud pública. É que enquanto ao nível das soluções on-premises já existe muitas vezes a consciência de que qualquer projeto tem de incluir de raiz controles de segurança, na cloud pública já não é bem assim. A facilidade com que se criam recursos e ambientes em cloud pública leva também a alguma ligeireza
ao nível da implementação de controle de segurança nesse ambiente. E outro problema é o facto das várias soluções de prevenção que têm sido adotadas serem soluções que trabalham de forma isolada, sem verdadeira integração umas com as outras. E isso toca no outro lado da resiliência, que é o de detecção e resposta a incidentes. E nesse aspecto há ainda muito trabalho a fazer. O facto de se utilizarem ferramentas de segurança dispersas e sem integração dificulta a capacidade de se ter visibilidade transversal sobre todos os domínios para detectar incidentes e depois para orquestrar as ferramentas para responder a esses incidentes. Algumas organizações têm já equipas de operação de segurança, mas que se baseiam em soluções tradicionais de CIEM. E essas soluções implicam tipicamente uma análise demorada por parte dos analistas de segurança e muitas vezes um ataque só é identificado horas depois de ser iniciado, se não dias. E por isso diria que a principal lacuna das organizações é não ter uma abordagem de segurança como uma plataforma. Permite, ao mesmo tempo, prevenir ataques, mas também detectar e responder a esses ataques de uma forma consolidada. Obrigada, Rui. Gostava também de ouvir o Vasco Sousa da ArcServe, que é aqui é totalmente a praia aqui do Vasco e a área de trabalho e que todos os dias está aqui junto desta temática. Verdade. Uma das coisas que de facto foi muito bem ressalvada na IT Security Conference que vocês organizaram foi exatamente esta maior exigência em termos daquilo que as organizações têm que estar preparadas para suportar. E a exigência de testes regulares aos sistemas dos backups é uma delas e é muito bem, na minha opinião. Portanto, é um tema que, como é muito caro, eu gostava de dar aqui 5 razões pelas quais é fundamental testar os backups. Bom, a sexta é ser obrigatório, não é? Vamos dar essa de barato. Pronto, a primeira é a única maneira de sabermos que vamos conseguir recuperar os dados. Os backups são promessas de restauros, mas não são restauros. Portanto, só testando é que vamos saber se os dados estão efetivamente passíveis de ser recuperados. Segunda razão, validar que cumprimos com os objetivos teóricos da minha organização, ou seja, com os meus SLAs. Se eu definir que quero ter a minha operação a funcionar em qualquer situação ao fim de 4 horas, não há outra maneira de eu saber se eu consigo ou se não consigo, se tenho recursos ou se não tenho recursos, que não seja testar. Terceira razão pela qual eu tenho que fazer testes aos meus backups. Formação das equipas. Estamos sempre a falar em formação, ter as pessoas preparadas, dotadas das capacidades. Pronto. Nada melhor do que fazer testes e percebermos onde é que não estamos a fazer bem as coisas, numa situação sem stress, e evitamos erros depois numa situação em que eu tenha que recuperar dados, porque todos vamos ter que recuperar dados. Não há volta a dar, mas cedo ou mais tarde vamos ter que fazer isso numa situação real. 4. Descobrirmos eventuais ângulos mortos, seja objetivos que não estamos a cumprir, seja, por exemplo, áreas e dados que não estão a ser salvaguardados. Se alguém, por exemplo, numa situação de um cenário de recuperação de desastre, quiser recuperar um site SharePoint, se calhar vai perceber que para recuperar um site SharePoint precisa de fazer backups aos sites de SharePoint. E que, portanto, é uma outra forma de descobrirmos eventuais falhas no nosso plano. 5. Fazer um simulacro do que é que pode acontecer num cenário real. Alguém se esquecer que os backups estão encriptados com uma password e ninguém sabe essa password. Se calhar, se ninguém souber a password, porque o informático que estava na empresa saiu, ou porque o prestador de serviços que calendarizou os backups cortou com a empresa a quem presta serviço e só eles é que sabiam a password, se calhar está na altura de iniciar um novo ciclo de backups. Se estamos a fazer recuperação de tapes, vamos perceber quanto tempo é que vai levar até irmos buscar as tapes ao nosso cofre, trazer para dentro de portas, perceber que temos que instalar software específico, temos que andar à procura de drivers, que vamos perder muito tempo com isso. Portanto, nada melhor do que fazer simulacros para saber. Portanto, 5 boas razões para testarmos os nossos backups. Mais um bónus. Mais a sexta. Mais Obrigada. a sexta de bónus. Exatamente.
Obrigada, Vasco. Passo agora a palavra ao Jorge Bento para falarmos sobre sustentabilidade. Muito obrigado, Marta. Numa época de energia cara, muitas vezes em risco, inclusivamente, obviamente que o tema da sustentabilidade, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade financeira, é um tema que hoje é visível para as administrações. Vai o tempo em que nem sequer as empresas por vezes se preocupavam em saber o custo energético do data center, porque ele estava dentro da empresa e, portanto, a conta era do total do edifício, não havia nem sequer uma segmentação de qual era o consumo energético do data center. Isso acho que em grande parte já é uma realidade do passado. As operações que garantem, a tecnologia que garante que a energia está sempre disponível, elas próprias têm um impacto energético, obviamente, têm percas, a climatização é outro assunto importante quando nós consideramos a sustentabilidade de um centro de dados, seja o centro de dados central, seja do Edge. E eu queria perguntar, vou dirigir esta pergunta em primeiro lugar ao Magno, da Schneider Electric, quais são os progressos que a indústria tem apresentado para uma melhor eficiência e uma maior sustentabilidade, não é? Sim. Acho que, como eu mencionei na primeira pergunta, nós podemos ver hoje no mercado português e ibérico uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, principalmente ao ESG, que está ligado às companhias, na questão ambiental, né? Hoje nós podemos ver, por exemplo, que em clientes finais, no segmento público, alguns cadernos de encargos já saem algumas diretrizes ou algumas decisões que vão ser tomadas em cima do quão sustentável, do quão eficiente é aquela solução, né? Então, nós podemos ver já um mercado muito mais preocupado com a sustentabilidade do que nós víamos há alguns anos atrás, né? Então, isso é alguns compromissos que os países tomaram, que a União Europeia tomou com o mundo, e até mesmo os fundos europeus, para que as empresas possam utilizar esses fundos europeus, elas têm que apresentar um plano de sustentabilidade, né? Então, é com certeza um tema muito preocupante e um tema que está sendo muito abordado pelas empresas, né? Principalmente a parte da eficiência energética. Posso pontuar aqui 5 pontos, né, que nós podemos ver hoje que as empresas estão a fazer progresso. O primeiro de tudo é a eficiência energética, equipamentos mais eficientes, né? O próprio Jorge acabou de comentar, equipamentos que sustentam, que mantêm um data center hoje ativo são basicamente energia e refrigeração, né? Então, quanto mais eficiente é uma UPS, por exemplo, né? Quanto mais eficiente é uma máquina de ar-condicionado que consegue fazer free cooling, que nós consigamos trabalhar com uma entrada de ar maior do que antes, isso tudo já deve ser tomado devidas precauções e devidas atitudes nos clientes, né? O segundo ponto que nós podemos ver é a virtualização e a consolidação de servidores, né? Aqui os meus colegas podem depois complementar, sabem melhor do que eu. A virtualização permite múltiplos servidores sejam executados em um único hardware, né? Então nós temos um consumo menor de energia para a mesma quantidade de servidores, né? Terceiro ponto, consumo de energias renováveis, né? As microgrids. Já se vê falar muito hoje de microgrids, painéis solares, próprias energias eólicas, né, aplicadas a data centers ou propriamente a indústrias. Quarto ponto seria a gestão inteligente de energia, software que fazem a monitorização, a gestão inteligente que permite monitorizar, controlar e otimizar este consumo energético, algoritmos avançados, né, que trazem alguns padrões de consumo para que os clientes saibam horários que possam aumentar ou reduzir o consumo, utilizar as fontes renováveis, né? E por último, o quinto ponto, talvez não muito conhecido, que seria a utilizações de baterias. Nós vemos hoje a utilização de baterias, por exemplo, em UPS, para a autonomia daqueles equipamentos, mas nós não vemos a utilização de baterias como, por exemplo, armazenamento de energia solar, né? Isso talvez não seja tão difundido, mas já se fala nesse tema, né? Então, o cliente ele pode armazenar energia solar nos bancos de baterias no momentos de menor consumo para poder utilizar depois num pico de consumo de energia. Então,
cada vez mais torna a infraestrutura eficiente, né? Então, recapitulando, 5 pontos: eficiência energética dos equipamentos, virtualização e consolidação de servidores, recursos energéticos renováveis, energia verde, gestão, sistema de software de gestão de energia e, por último, a utilização de baterias. Creio que são esses 5 pontos cruciais que nós podemos ver hoje no progresso em relação à sustentabilidade. Obrigado, Marco. Obrigado por teres estruturado aí os 5 pontos mais importantes. Eu dava a palavra agora ao Filipe Fresquinho, da IP Telecom, sobre o mesmo tema, de sustentabilidade. Filipe? Relativamente a este tema atualmente, e já foi referido, está na ordem do dia, pelos vários fatores, e a sustentabilidade, neste caso, a ótica do IT, a sustentabilidade energética, essencialmente, é fundamental. Nós temos tentado fazer um conjunto de tarefas que levam a que os nossos data centers sejam mais eficientes, começando logo pelo fornecedor de energia garantir que a energia é verde. São garantias, mas tentamos ir por aí, é aquilo que faz sentido. Internamente utilizamos soluções muito baseadas com IoTs em medição instantânea e depois com aplicação de componentes de inteligência artificial para melhorar o PoE dos data centers. Agora, temos aqui um ponto que depois é portanto, temos feito isso numa ótica de sustentabilidade energética e aquilo que é aquilo que faz sentido, mas temos o outro lado que é os clientes. Tipicamente, o que acontece quando abordamos os clientes neste sentido, alguns têm essa consciência e estão, inclusive, dispostos a pagar mais por estes pontos, por ter esse tipo de garantias, mas a grande maioria dos clientes dizem: pá, vocês estão a poupar a energia, então façam lá um preço mais baixo. E, portanto, é algo que deixa-nos aqui numa balança um bocado difícil de gerir. Portanto, temos que ter a consciência global de todas as entidades que é um caminho que tem que se fazer e todos têm que fazer parte desse caminho. Caso contrário, só alguns fazem esse caminho e fazem os investimentos para os outros terem esse benefício ou quererem ter algum benefício financeiro, é muito complicado. Portanto, temos tentado trabalhar isso com os nossos clientes, temos tentado trabalhar isso com parceiros, com bastantes parceiros, e está aqui neste painel, um parceiro nosso, que é a Schneider, e, portanto, é algo que temos tentado fazer já há algum tempo. Queremos ser vistos como uma entidade que pelo menos está a cumprir com os mínimos a nível de sustentabilidade, está a seguir a pegada carbono e identificar aquilo que pode ou não pode melhorar, mas depois temos que ter atenção e temos que conseguir esta awareness também do lado dos clientes, que não é só fazer o investimento de quem presta o serviço com estas componentes torna-se economicamente menos vantajoso, como é normal, há investimentos a serem feitos e o cliente também tem que participar deles. Muito obrigado, Filipe. Não sei se mais algum dos nossos convidados quer intervir. Não? Então vamos para o próximo tema, Marta. Obrigada, Jorge. Vamos para a pergunta número 6, que tem a ver com as infraestruturas que são crescentemente já definidas por si só pelo próprio software. Começava por perguntar ao Anselmo Trejo, da D-Link, peço desculpa, como é que se recupera de uma falha ao nível da infraestrutura e que tecnologias é que estão disponíveis no mercado que consigam dar uma resposta a esta problemática? Bueno, primero de todo, nosotros apostamos por dar siempre una red. La primera redundancia, el primer backup es la redundancia eléctrica, obviamente. Un afilador físico de switches que dan acceso a los servidores o al core de red. Debe de haber una redundancia eléctrica que puede ser tanto a nivel de una fuente RPS de backup como en el propio switch, con ventiladores, fuentes de alimentación intercambiables, en hot swap, forma que el switch no se debe desconectar si hay una falla en los ventiladores o en la electrónica de alimentación. Y por supuesto se debe de hacer una topología de red administrada, una topología de red redundada, de tal forma que si cae el enlace de un trabajador, entre otro enlace redundado en el switch, afilando switches. Nosotros disponemos de gamas con switching de hasta 12 switches apilados. De esta forma, bueno, consigues eso, que si falla un switch entre otro,
no se pierda nunca la conexión a los servidores ni obviamente el acceso a Internet, por tanto no caiga la red, es una de las grandes alertas que hay en todas las empresas, llaman siempre al técnico, se me ha caído la red, tienes una X ahí en la conexión de tu ordenador. Bueno, redundando enlaces a través de los apilados físicos es clave, ¿no? Esto se puede hacer bien o en capa 2, a través del Internet Connection Protocol, a partir de cualquier switch Smart de los que en Belín tenemos un portfolio amplísimo, o por supuesto también en capa 3 con Switches Manager, con VRRP y otras topologías más avanzadas. Luego, si la topología en lugar de en malla es en anillo, como puede ser en una fábrica, por ejemplo industrial con robots que no deban desconectarse nunca, debe tener una topología de red en anillo, de forma que mediante RPS, si cae el switch que alimenta ese robot o los datos que recibe ese robot, entre inmediatamente en menos de milisegundos, no hay interrupción de datos de servicio y el robot sigue funcionando, ¿no? En nuestra gama de switching industrial incidimos mucho en RPS con tiempos de recuperación de milisegundos, para que nunca caiga. Y por supuesto, como he dicho antes, en el acceso a Internet. Hay que hacer un failover en el router profesional, banda ancha, fibra o ADSL y por supuesto que si falla eso entre 5G y 4G, para que no haya una interrupción del acceso a Internet, sobre todo si tenemos edge computing o cloud a nivel de servidor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas pymes no tienen un apilado físico, solo tienen un switch, porque es una empresa pequeña, ¿no? Entonces siempre recomendamos que en este caso, bueno, pues tengan un switch de backup, que es muy sencillo, se desconecta uno, se conecta el otro, puede tardar 5 segundos, se hace una copia del archivo de configuración y se reinicia la red y es apenas unos segundos. Si es una empresa que a lo mejor sí que puede tener una interrupción más rápida, más grande, bueno, pues nosotros tenemos soporte avanzado, de tal forma que si lo registran en el equipo con un Netflix Day, al día siguiente tienen un switch con un punto de acceso de sustitución. También puede pasar en muchas empresas que la cobertura Wi-Fi caiga en una determinada área, un punto de acceso puede fallar, puede quedarse sin energía. Bueno, nosotros con Auto Self Healing hacemos que el punto de acceso más cercano empieza a irradiar más wifi, de tal forma que esa cobertura que ha desaparecido en una zona, en un salón de congresos, en una sala de reuniones, el siguiente punto de acceso pues pueda administrar más potencia. Y por supuesto, obviamente, siempre apostando por la cercanía de nuestra empresa al canal, ¿no? Y a las empresas. Cualquier problema, nosotros tenemos un equipo de asesoramiento local y con el que garantizamos ese apoyo, ese business continuity, porque muchas soluciones a veces son de la simple administración de red, a veces no es una falla electrónica ni eléctrica, sino simplemente de la gestión de la red. Obrigada, Anselmo, graças. Gostava também de ouvir o Rui sobre aqui a experiência, a sua experiência aqui também sobre este tema. Sim, de facto, uma das principais revoluções da indústria foi o paradigma do software defined, como é o caso das software defined networks. Esse novo paradigma trouxe uma flexibilidade que outrora não existia. A escala pública show o exemplo do paradigma do software defined, uma infraestrutura baseada em programabilidade, que abstrai a complexidade da infraestrutura. Mas esse paradigma também foi adotado nas infraestruturas privadas, as chamadas private clouds. E o que é que isso trouxe de importante no que diz respeito à continuidade de negócio? É que essa tecnologia permite criar com maior facilidade arquiteturas resilientes e, ao mesmo tempo, rentabilizar recursos. Por exemplo, com o Cisco ACI, nós conseguimos ter data centers on-premises que funcionam simultaneamente, em ativo-ativo, mas que, ao mesmo tempo, estão suficientemente isolados para garantir que um problema num data center não impacta outro data center. Ou seja, em vez da tradicional arquitetura em que se tinha um data center disaster recovery que na prática estava parado e em que eram necessários testes periódicos para garantir que estava preparado para entrar em funcionamento em caso de desastre, a arquitetura ativo-ativo permite, ao mesmo tempo, rentabilizar a infraestrutura, o data center não está parado, à espera de um desastre, e também garantir continuamente que a infraestrutura funciona. E quem diz os data centers on-premise diz também soluções baseadas em cloud. E muitos fabricantes, como a Cisco, disponibilizam soluções baseadas em cloud porque estas são intrinsecamente resilientes, enquanto ao mesmo tempo escondem a complexidade que está por trás dessa resiliência. E desta forma simplificam a maneira como os clientes conseguem garantir a resiliência em termos de cibersegurança e a continuidade do seu negócio. Obrigada, Rui.
Gostava também de ouvir o Hernani sobre aqui a perspectiva também da Frucaua e aqui ao nível da recuperação de infraestrutura e também de uma experiência, acaba por ter também se calhar uma experiência de mercado um pouco diferente aqui da apresentada deste lado do Atlântico. Exato. Com relação a essa resiliência, essa segurança prévia, né, não só reativa das redes, passa, claro, pelo que os colegas comentaram, eu gostaria de reforçar isso também, da questão da redundância. Na verdade, um sistema, uma infraestrutura mesh, em que o backup é feito de uma forma muito mais ampla, né? Não só a nível de software e cloud, claro que também dessa forma, mas também com mais elementos trabalhando simultaneamente, né? Isso passa também pela opticalização, que é o termo que nós usamos para que a fibra ótica de ponta a ponta, inclusive nos centros de dados, inclusive com a tecnologia PON-LAN, levando, né, essa confiabilidade, de novo, baixa latência, com várias tecnologias que vêm surgindo ao longo do tempo para garantir esse tipo de coisa. Então, sensores aplicados a elementos, então, sensor de luminosidade, acelerômetro, workforce manager, então tudo integrado, desde do software, hardware, até a questão dos serviços que estão relacionados à qualidade e confiabilidade da infraestrutura. Então, principalmente nesse mundo tão conectado, que necessita da conexão como prioridade básica, né, como necessidade básica já para o seu funcionamento, é importantíssimo manter essa redundância, avançar para um tema de opticalização e uma gestão mais inteligente da rede. São redes inteligentes que precisam ser geridas de forma inteligente também. Obrigada, Hernani, aqui pela partilha também da sua visão. Passo agora a palavra ao Jorge para a próxima questão. Muito obrigado, Marta. Vamos para o último tópico, antes da vossa palavra, parceiros. Vamos para o último tópico, vamos voltar um bocadinho ao início deste fórum e vamos falar de uma forma um pouco mais holística como é que as empresas, uma empresa média, que não está obrigada às compliances das grandes empresas em setores críticos, mas que tem uma obrigação de se manter sempre em funcionamento, como é que as marcas e os parceiros, os fabricantes e os parceiros podem ajudar uma empresa a implementar um plano de continuidade de negócios. Um pouco mais aqui, um pouco de consultoria também, de valor acrescentado que os parceiros podem dar e que obviamente depois terá de ser substanciado por tecnologia. Eu dirijo esta questão em primeiro lugar ao Filipe Fresquilho, da IP Telecom. Filipe, como é que marcas e parceiros podem ajudar as nossas empresas médias a ter um plano de continuidade de negócios? Filipe? Nós, os parceiros e os fabricantes, temos que fazer um awareness com um conjunto de clientes para lhes explicar as vantagens de ter um plano de continuidade de negócio, para além da quase obrigatoriedade que as empresas deviam ter, de acordo com as suas necessidades. E tudo passa, e foi muito bem dita a questão, Jorge, que é dar um bocadinho de consultoria, que é as empresas têm que fazer um plano de risco. As empresas têm que perceber o risco e nesse plano de risco a componente do IT e a componente de cibersegurança tem que estar presente. E tem que ser bem identificada e depois tem que ser mapeada com os processos de negócio e fazer o impacto que essas situações podem ter no negócio. Para daí aferir quais são os potenciais prejuízos que uma paragem provocada por este tipo de incidente ou por aquele tipo de incidente possa ter e depois definir a partir daí quais são os pontos de restauro que eu consigo ter e quais são os tempos de restauro que eu consigo aguentar ou que a empresa consegue. E isto é um trabalho que é fundamental. Quando nós não estamos lá no cliente só para vender a solução tecnológica, mas temos que o ajudar a perceber isto. Só ajudando desta forma e trabalhando em conjunto é que
o cliente fica com a percepção da necessidade de ter este tipo de soluções. E depois também chamar a atenção para mesmo as PMEs, e já se falou há bocadinho aqui na NIS 2, que ainda vai demorar algum tempo, mas a NIS 2, através da necessidade da cadeia de abastecimento, do supply chain, como se costuma dizer, vai obrigar a que a maioria das empresas cumpram com um conjunto de regras. E, portanto, todas essas empresas que hoje em dia não têm o compliance e que os obrigam a fazer ou a ter um conjunto de planos já bem estruturados e bem definidos, vão ter que passar a ter, pelo menos, para os serviços ou produtos que fornecem nessa cadeia de abastecimento. E, portanto, isto vai se alastrar, não vou dizer à empresa que tem uma ou duas pessoas, mas à grande maioria das empresas. Portanto, temos aqui algo que é importante as pessoas começarem a ter essa noção. E, principalmente, os gestores e os boards das entidades terem essa gestão, terem essa noção. Porquê? Porque depois vai implicar também, que é a parte que tipicamente só funciona assim em Portugal e em muitos países da Europa, infelizmente, é a parte das multas. Havendo multas, as pessoas começam-se a preocupar. Porque aí começa a doer. Vamos ver quanto tempo é que vai demorar até isso entrar, mas aquilo que nós notamos é que ainda há muito pouco awareness para essa situação. Algumas já não, há empresas com uma certa... Nós temos empresas em Portugal já com muita maturidade nesta questão, mas temos algumas que estão longe, muito longe, muito longe. E, portanto, esse trabalho faz parte, neste caso, nós como prestadores de serviços, com os nossos parceiros que trabalham com os clientes diretamente em muitas situações, e os próprios fabricantes, temos essa responsabilidade de o fazer e de ajudar as empresas a crescerem. Porque se todos caminharmos, principalmente na ótica da cibersegurança, se todos caminharmos em conjunto, seremos muito mais fortes e muito mais fácil de responder às necessidades e aos perigos que a cibersegurança apresenta. Muito obrigado, Filipe. O Filipe tocou no tema do... Aliás, nós não próprios tínhamos endereçado o tema do NIS 2. O NIS 2 é uma norma europeia, agora um pouco para o Hernani, é uma norma europeia que vai tornar obrigatório muita compliance que só existia para infraestruturas críticas e neste momento, digamos, que se vai estender uma larga percentagem das empresas, mesmo empresas que, à partida, não acharíamos que teriam abrangidas, como, por exemplo, uma empresa de entregas, uma simples empresa de entregas, não é? Hoje, quando o NIS 2 for aplicado, ela está obrigada a um conjunto enorme de requisitos, também na área da continuidade de negócio. Eu dirigi-me agora ao Hernani e pedi-lhe, então, a sua contribuição sobre a implementação a ajuda que as marcas podem dar e que os parceiros podem dar na implementação de planos de negócios nos seus clientes. Hernani? Nós temos pela própria Furukawa, né, presença local também na Europa, né? Então, buscando justamente estar atualizados e agindo proativamente no ajuste da tecnologia das empresas para as novas normativas e principalmente para novas tendências, né? Então, eu acredito que cada parceiro, cada marca precisa trabalhar de uma forma integrada, são soluções que se complementam, e nós temos tido muito êxito auxiliando nesse processo, seja da grande empresa ou das PMEs, trabalhando em questão de pré-projetos. Porque essa questão de tendência tecnológica e principalmente a responsabilidade, entre aspas, das redes, não só no presente, mas pensando naquilo que vem no futuro, e tudo muda muito rapidamente, né? Você vê, há um ano e meio atrás não se falava em inteligência artificial como a gente tem ouvido hoje, né? Você vê tecnologias como Spotify, como Google Tradutor, que levaram mais de um ano para atingir 100 milhões de usuários, e você vê um chat GPT que levou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários no mundo, e é só inteligência artificial baseada em texto, sem falar das outras infinitas inteligências artificiais que têm advindo nesses últimos meses e que vão demandar muita confiabilidade, muita tecnologia aplicada às telecomunicações.
Então, esse pré-projeto pensado em tendência, qual será a próxima que virá, né, nos próximos meses? Não sabemos. O que a única certeza que há é que ela vai estar baseada em redes, vai estar baseada em tecnologia de comunicação e que pode atingir muitos milhões de usuários em pouco tempo. Então, é por isso que faz muito sentido o próprio NIS2 e tudo que for de normativa e que venha garantir confiabilidade a longo prazo, porque a base de qualquer tecnologia que surge, que se multiplica de uma forma muito massiva em um pouco tempo de implementação, sempre está baseada em rede. Então, a gente precisa trabalhar de forma integrada e trabalhando com pré-projeto. No nosso caso, nós temos ajudado nesse sentido, de identificar a situação atual dessas empresas, aquilo que ela busca como aspiração e como objetivo, e atrelando isso ao que vem no futuro, para poder prever aquilo que aquela tecnologia, aquela infraestrutura vai precisar atender e que seja a prova de futuro. Muito obrigado, Ana, pela sua participação. Eu vou passar a palavra à minha colega Marta Ferreira para, então, o vosso endereçamento final aos vossos parceiros. Marta? Exatamente, obrigada, Jorge. A última pergunta tem mesmo a ver aqui com os nossos parceiros, quem nos acompanha também aqui pelo IT Channel, nomeadamente quais são as oportunidades e os desafios que os parceiros têm neste mercado, encontram neste mercado, e como é que devem endereçar aos seus clientes a própria necessidade deste investimento. Começava por pedir a opinião, e agora esta pergunta que será dirigida a todos será, começava por pedir a opinião ao Anselmo, por ordem alfabética aqui dos nossos palestrantes de hoje. Anselmo. Bueno, yo creo que los parceiros deben de, sobre todo, tener muy buena formación sobre las nuevas tecnologías para business continuity, para redundancia, para backup, porque son ellos los que deben de informar al cliente final, a la empresa final. Por eso nosotros en Delink insistimos tanto en la formación especializada a nuestros partners, para que luego nuestros partners sean capaces de desarrollar un proyecto adecuado en business continuity, en redundancia, en asegurar la red para sus clientes. Y por supuesto, el fabricante es el que debe de apoyar al partner y el partner apoyarse en el fabricante. Nosotros con nuestro programa Bit Plus de partners, con más de 3.000 partners entre España y Portugal, bueno, pues son muchos años trabajando ese canal, nosotros somos 100% canal, por supuesto, y esa formación, webinars gratuitos, un blog con tecnología explicando una topología de red en anillo, como he explicado antes, o en Maya, las funcionalidades de red, todo abierto a cualquiera, no solo a los partners, porque también puede haber una empresa, un user, un director de IT que quiera aprender cómo hacer una topología de red redundada para un business continuity. Así que siempre con un apoyo directo entre el partner y el fabricante, y por supuesto el fabricante, como nosotros, es especializado en formar a las nuevas tecnologías y cómo hacer una redundancia para un business continuity, por supuesto. Obrigada, Anselmo. Gostava também de ouvir as palavras do Filipe Frasquinho. Porque os parceiros, como é óbvio, são fundamentais para nós conseguirmos desenvolver os negócios e chegar aos clientes finais. A componente da formação, a componente da consultoria, que já foi referida anteriormente, é muito importante e principalmente trabalhar com os clientes numa ótica de confiança. O cliente tem que nos ver também como parceiro e não como puro cliente fornecedor. E estas componentes da continuidade de negócio, muitas vezes temos que ser nós e os parceiros a dizer aos clientes que temos que fazer os testes. Os testes obrigam, como é óbvio, a custos do lado do cliente, a disponibilidade de pessoas do lado do cliente. Mas sem fazer esses testes, não é possível verificar se as coisas estão bem implementadas e depois melhorá-las. E não é quando existem os problemas que vamos fazer os testes. Portanto, essa situação é muito importante e nós tentamos fazer isso. Às vezes, a grande maioria tem sido com sucesso, mas nem todas. E depois, como é óbvio, a gente sabe quando existem os problemas e eles acontecem, mais cedo ou mais tarde vão acontecer, seja de uma forma ou de outra. O cliente depois aí diz, eu tenho isto não funcionou corretamente na sua totalidade, claro, se não foi testado, a gente se não testar. E quando estou a falar aqui dos testes, estamos a falar de testes que não implicam apenas a parte tecnológica, implicam também a parte processual e a parte de pessoas. E tudo isso tem que ser
num plano global, testado e alterado quando se identificar problemas. E sempre que há alterações a nível da infraestrutura, ou a nível dos ativos, ou a nível de aquisições, por exemplo, de outras entidades, os planos têm que ser todos revistos, na sua globalidade, e têm que ser melhorados. Portanto, isto só se faz testando, fazendo planos de contingência, utilizando ferramentas para fazer essa medição e depois, como é óbvio, é um ciclo contínuo de melhoria. Não se faz de outra forma. E é óbvio que aí os parceiros são fundamentais, porque tipicamente os parceiros é que têm a confiança maior dos clientes. Obrigada, Filipe, obrigada pela sua opinião também. Hernani, quais são aqui, na sua opinião, os desafios e as principais oportunidades que os parceiros têm? Reforçando o que a gente dizia anteriormente, né? Nós precisamos ter infraestrutura e redes e tecnologias preparadas para o futuro. E a mudança é cada vez mais exponencial em termos de demanda de segurança, de estabilidade e de volume de informações. Então, essa recomendação seria justamente para que as pessoas e as empresas, principalmente as PMEs, para que elas possam seguir capilarizando o uso da tecnologia, elas estejam atentas a tendências, não de forma só reativa. Então, buscar tecnologias mesmo. E aqui tem uma série de possibilidades, né, entre os parceiros e os canais que estão participando aqui hoje com a gente, de conhecimento técnico e visão de futuro tecnológico. Então, buscando de ponta a ponta, tá, desde o centro de dados até a fibra chegando na mesa da pessoa que precisa utilizar essa tecnologia para o seu dia a dia, né? Nós passamos por um período agora, nos últimos 2, 3 anos, em que o escritório se tornou a casa de cada um de nós, né? Acredito que muitos aqui, inclusive, podem, nesse momento, estar participando aqui desde as suas casas, né? Então, atender a tudo isso que se tornou nesse momento um modelo híbrido, mas que vai demandar cada vez mais de confiabilidade, de banda e de baixa latência, depende de passar por essa análise prévia, tá? E não só reativa. Então, acho que é dessa forma que todas essas empresas que aqui estão podem ajudar, inclusive, principalmente a Furukawa se põe à disposição para auxiliar nisso e pensar pré-projetos, identificar soluções mais adequadas para atender a demanda atual e atender principalmente aquilo que vem pela frente. Obrigada, Hernani. A seguir gostava de ouvir o Magno, também aqui umas palavras aos parceiros. Sim, só para complementar um pouco mais daquilo que o Felipe e o Hernani acabaram de comentar, já não falamos mais de soluções standard ou de caixas, né? Já não são mais vendas de prateleira, que nós já precisamos de uma abordagem muito mais estratégica no cliente do que propriamente falar de produto, né? Quando nós falamos de resiliência, de cibersegurança, tudo isso envolve uma engenharia, envolve uma especialização que nossos parceiros devem estar cientes disso, né? E claro que isso são oportunidades, porque os parceiros estão preparados para isso, né? Ou seja, oferecer uma solução mais abrangente, oferecer uma solução personalizada, né? O cliente muitas vezes não sabe o que ele precisa, sabe o que é necessário, mas especificamente não sabe o que ele precisa. E claro que isso também traz alguns desafios, né? Justificar o investimento, né? Os clientes, eles sabem da necessidade, sabem do que eles precisam, claro, com uma consultadoria, por exemplo, de um parceiro, mas muitas vezes esse parceiro também precisa ajudar o cliente a entender o custo ou o investimento que tem essa infraestrutura e abordar estrategicamente, como, por exemplo, demonstração de ROI, né? Em quanto tempo esse investimento, essa aplicação ou essa solução, ela vai se pagar por trazer uma redundância, por trazer uma estabilidade para a infraestrutura do cliente. Então, já não é mais uma abordagem como nós estamos ou estávamos acostumados a ter, é uma abordagem muito mais estratégica e muito mais próximo do cliente. Obrigada, Magno. A seguir também gostava de ouvir o Rui Antunes e a perspectiva aqui também do lado da Cisco. Os parceiros são importantes. Primeiro, ter o conhecimento das tecnologias que permitem suportar a continuidade do negócio.
mas também é fundamental que os parceiros sejam conhecedores do negócio do cliente. Eu diria que acho que é importante voltar a trazer o conceito de parceria e não a simples relação de fornecedor-cliente que por vezes domina o mercado. Quando estão em causa fatores críticos para o negócio, é importante uma abordagem de proximidade, é fundamental estabelecer uma relação de confiança. Só assim é que conseguimos ajudar os clientes numa estratégia que não seja só de curto prazo, seja a médio e longo prazo, e onde tipicamente se enquadra uma estratégia de continuidade de negócio. Obrigada, Rui. Por último, o Vasco. Vasco, aqui a sua palavra aos parceiros. Muito bem, palavra aos parceiros. Oportunidades e desafios que vêm com as oportunidades, não é? Portanto, ainda há pouco estávamos a falar aqui do tema de fazermos testes regulares aos backups, portanto que a NIS2 nos exige isso acho que é relativamente fácil de olhar para isso e ver que são serviços que podem e devem ser explorados pelos parceiros. Portanto, o tema de soluções de backup as a service, disaster recovery as a service, com toda a parte que tem a ver com o reporting, com mostrar evidência que esse serviço está efetivamente a ser feito. Pronto. Isto é um serviço em que os parceiros não deverão olhar simplesmente para as ferramentas de backup em si. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Hoje em dia, eu vou dizer que na maior parte das ferramentas que fazem os softwares de backup hoje em dia são, genericamente, fazem backup corretamente, não é? Portanto, vamos ser aqui bastante honestos. Agora, se eu quero ter um modelo em que eu acrescento valor, eu vou ter que acrescentar serviço à volta disto. E então vou ter que fazer o quê? A monitorização, vou ter que fazer os testes em nome do meu cliente, vou ter que enviar reportes para todos eles e, portanto, não me basta ter uma ferramenta que faça efetivamente o backup com correção, eu tenho que ter ferramentas que me permitam otimizar o meu serviço, ou seja, que me permitam monitorizar os backups de todos os meus clientes, não é? Porque eu é que vou assumir essa responsabilidade. E, portanto, se eu assumo essa responsabilidade, tenho que fazer essa monitorização, tenho que ter ferramentas para o meu serviço ser mais eficiente. Em vez de andar a monitorizar cada um individualmente, tenho que ter ferramentas que me agreguem e permitam ter um dashboard onde veja todos eles. Tenho, ao mesmo tempo, que ter, ainda assim, ferramentas que possam ser diferentes para clientes diferentes. Portanto, clientes maiores têm um determinado nível de serviço que exigem, outros clientes mais pequenos terão níveis de serviços diferentes. Tenho que fazer backups locais. Conforme comecei também a dizer, hoje em dia um backup numa cloud eu diria obrigatório, vamos pôr aqui uma ressalva quase obrigatória, não é? E, portanto, se eu puder ter uma solução-chave na mão, em que um fabricante me oferece essa possibilidade de ter backups locais, backups na cloud, eu consigo mais rapidamente ter um serviço para chegar ao mercado, portanto, não tenho que estar eu a construir a minha oferta, criar um espaço em data center, integrar tudo isso, portanto, tenho rapidamente a possibilidade de chegar ao mercado. Com tudo isto, o que é que eu tenho? Também um desafio. E aqui é, digamos assim, aquela parte um bocadinho escondida do iceberg, que é o desafio é eu conseguir internamente, eu parceiro, conseguir ter processos que sejam simples e que sejam escaláveis. Porquê? Se estes serviços de backup as a service, disaster recovery as a service, são rentáveis para mim como parceiro, eu, de qualquer das maneiras, eu vou ter uma grande... o meu principal desafio vai ser construir um sistema, por exemplo, de faturação mensal, de cobranças, que não me vão consumir demasiados recursos internamente e que, portanto, me levem a dispersar. Portanto, tenho que ter aqui este modelo de construção de um sistema de faturação e de cobrança e de processos internos que seja simples e transparente. Portanto, eu não posso perder muito tempo com isto, senão estou a colocar em risco aqui a minha rentabilidade. E pronto. E acho que eu e a ArcServe há 13 anos que andamos a fazer isto, já temos alguma experiência e podemos ajudar os parceiros que queiram construir estas ofertas a perderem menos tempo a limá-las. Podemos ter aqui alguns conselhos valiosos. Obrigada pelo seu contributo, Vasco. Aliás, obrigado pelo contributo de todos durante este live event e também a todos aqueles que nos acompanharam. Passo agora a palavra ao Jorge para as despedidas finais. Da minha parte, muito obrigada.
Ok, Marta, é isso. Resta-nos agradecer a todos. Agradecer a quem nos acompanhou, aos leitores que nos acompanharam hoje no Live Event, agradecer aos nossos convidados. Na próxima sexta-feira, portanto, de hoje uma semana, o IT Channel será distribuído digitalmente, com o resumo deste fórum e com o vídeo integral para que os leitores que não assistiram possam assistir este Live Event on demand. Depois, uma semana depois, o jornal impresso terá nas vossas secretárias. Muito obrigado a todos e até ao próximo mês. Obrigado.